Bom dia. Jeremias 36. Livro de Jeremias, capítulo 36. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, Deus dirigiu sua palavra a Jeremias nestes termos: escreve num sefer, rolo de pergaminho, isto é, um livro, todas as palavras que declarei acerca de Israel, de Judá e de todas as nações desde que comecei a falar-te nos dias de Josias até este momento. É possível que ao ouvir a respeito de todas as desgraças que antevejo ter que trazer sobre eles, cada um se arrependa do mal que pratica e se converta da sua má conduta, e eu perdoe a iniquidade, o erro e o pecado deles. Deus então fala com Jeremias, fala: olha, pega um rolo, escreve um livro, falando tudo que desde quando eu comecei a falar com você, na época de Josias ainda, que era rei, tudo que eu falei contra Judá, contra Israel, contra todas as nações. Quero que você escreva tudo, para que, quem sabe, eles lendo, eles compreendam e se arrependam, abandonem o erro. Eles abandonando o erro, eu vou os perdoar. Deus não tem, eu tenho sempre falado com isso, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas ao contrário, Ele quer que se arrependa para que seja perdoado e seja salvo. Então Ele dá inúmeras chances, possibilidades de nós nos arrependermos. Só que nós ignoramos. Hoje o nosso sefer, o nosso livro está escrito, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós sabemos a vontade do Senhor. Só que às vezes nós queremos não ler, nós ignoramos exatamente para não termos que abandonar os nossos erros, nosso pecado, a nossa vontade da carne. É exatamente aí que mora o perigo, porque é por aí que nós vamos para o sofrimento e para a morte eterna. Deus falou com Jeremias, mais uma vez, escreve tudo que eu falei com você a respeito deles e mande para que eles leiam. Se eles se arrepender, quem sabe assim, eles sabendo todo o mal que eu pretendo fazer para eles, toda a desgraça que virá sobre a vida deles, se eles persistirem no erro, quem sabe eles se convertam, abandonem o erro. Se assim acontecer, eu vou os perdoar. Em seguida, Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no livro tudo quanto Jeremias ditava, todas as palavras que Deus lhe havia revelado. Depois Jeremias ordenou a Baruque: estou proibido de ir ao templo do Senhor. Portanto, entra e lê perante o povo na casa de Deus, no dia de jejum, a palavra do Senhor que escreveste no livro quando eu ditava. Tu as lerás também perante todo o povo de Judá que vem das suas cidades. Talvez a sua súplica chegue diante de Deus, e cada um se converta do seu mau caminho, pois a ira e a violência com que o Senhor ameaça este povo são demasiadas severas. Então Baruque, filho de Nerias, fez conforme tudo quanto o profeta Jeremias lhe havia ordenado, lendo o livro das palavras de Deus na casa de Deus, o Senhor. No 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês foi determinado um jejum diante do Senhor para que todo o povo que vinha da cidade de Judá para Jerusalém. Então Baruque leu no livro a todo o povo as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na sala de Gemárias, filho de Safã, o escriba, no pátio superior à entrada da porta nova do templo de Deus. Quando Micaías, filho de Gemárias, filho de Safã, viu todas as palavras de Deus registradas naquele livro, desceu ao palácio do rei, à sala do escriba. Todos os líderes estavam ali assentados: Elisama, o escriba, e secretário Delaias, filho de Semaías, Elnatã, filho de Jacbo, Gemária, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros chefes. E Micaías narrou todas as palavras que tinham ouvido quando Baruque leu o livro para o povo.
Então todos os chefes de líder mandaram a Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cuxi, a Baruque para lhe pedir: pega o livro que leste diante do povo e vem aqui. Então Baruque, filho de Nerias, tomou o livro consigo e dirigiu-se até eles. E os chefes, os líderes, ordenaram: senta-te, pois, entre nós e lê o livro, para que todos ouçamos o que diz. Sem demora, Baruque passou a ler o conteúdo do livro para eles. Quando ouviram todas aquelas palavras, voltaram-se apavorados uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida alguma, temos que relatar imediatamente ao rei todas estas palavras. Indagaram a Baruque: diz-nos também sem demora como escreveste todas essas palavras. Foi Jeremias que as ditou a ti? Ao que respondeu Baruque: sim, ele meditava todas as palavras e eu as escrevia fielmente no livro. Então os líderes disseram a Baruque: vai, esconde-te tu e Jeremias, para que ninguém saiba onde estás. Então Jeremias chama Baruque e falou: olha, Baruque, escreve tudo que eu falar. E Jeremias foi ditando, Baruque escrevendo tudo ali. Depois que ele acabou de escrever, Jeremias disse: olha, infelizmente eu estou impedido, não posso entrar no templo, mas você pode. Vai lá, e no dia do jejum, proclama, porque está vendo o povo de Judá, de Jerusalém, todo ali em Jerusalém. Então todos vão ouvir você ali, ler a palavra desse livro, para que todos ouçam, para quem sabe se arrependam, né? Ao ouvir a desgraça que Deus tem planejado para a vida deles, se eles não se converterem. Então Baruque foi assim, no dia do jejum, estava lá, ele pegou o livro e começou a ler para todo mundo. Então uma daquelas autoridades que estavam por ali ouviu aquilo, foi embaixo, reuniu as outras autoridades e falou: olha, Baruque leu um livro assim, a coisa é séria, Deus tem uma ameaça muito séria contra nós, e a coisa é muito complicada, nós deveríamos ouvir. Então mandaram buscar Baruque. Baruque veio com o livro ao encontro deles, e eles pediram então que Baruque lesse o livro novamente para eles. Baruque então leu todas as palavras, e quando eles viram, eles ficaram apavorados, falaram: olha, é muito sério, a desgraça tem para nossas vidas. Primeiro é necessário informar isso ao rei imediatamente. E com certeza vai vir um mal contra nós. Eles se assustaram com a palavra de Deus, Deus falando exatamente: vocês não abandonassem, a desgraça vinha, doença, morte, espada e tudo mais. Então eles preocupados falaram: olha, o Baruque, quem foi escrever? Foi Jeremias? Foi, então tá. O Baruque falou, não, ele ditava e escrevia tudo. Falou: então tá, então faz uma coisa, vai embora, deixa o livro aqui com nós, você vai se esconder junto com Jeremias para ninguém te encontrar, porque senão eles vão querer matar vocês, porque estão proclamando essa verdade. Então, assim aconteceu. Nós também, às vezes, nós queremos ignorar o que a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus nos fala sobre castigo. Essa que é a realidade. A palavra de Deus nos fala: se nós não nos consertarmos, nós não nos arrependermos, se nós não abandonarmos os erros, se nós não abandonarmos os pecados, as nossas falhas, nossas transgressões, a nossa rebelião à palavra de Deus, nós vamos pagar um preço muito alto. Constantemente nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos lendo o Evangelho de Deus, e as pessoas não aceitam, as pessoas não querem ouvir, ou no máximo algumas que ouvem falam: não é verdade, é isto mesmo. Mas mesmo assim elas não abandonam seus erros, elas estão presas ali aquela coisa e não abandonam, mesmo sabendo que vão para o sofrimento, para a desonra e para a morte eterna. E nós vemos que Deus tinha mandado avisá-los, avisar Judá. Os líderes então entenderam agora de levar o livro para o rei.
Eles foram ao rei no pátio, mas haviam deixado o livro na sala de Elisama, o escriba, e relataram ao rei todas aquelas palavras. Então o rei pediu que Jeude trouxesse o livro à sua presença. Jeude o trouxe da sala de Elisama, o escriba, e o leu para o rei, para todos os chefes e líderes que acompanhavam o rei. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com uma faca de escrivão, uma espécie de canivete, e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, que ouviram todas aquelas profecias e advertências. Posto que o Natã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei, apelando para que não queimasse o rolo, o rei não quis dar ouvido aos seus conselheiros. Em vez disso, o rei abruptamente mandou seu filho Jerameel e Seraías, filho de Azirel, e Selemias, filho de Abdeel, que prendesse o escriba Baruque e o profeta Jeremias, mas Deus já havia os escondido. Então eles foram falar com o rei sobre o livro. O rei falou: não, vai lá, busca lá atrás o livro para mim. E trouxeram o livro e começaram a ler para o rei. Só que quando estavam lendo, e leu ali acho que 3 ou 4 folhas, equivalente a isso, ele pegou o livro e foi cortando ali com um canivete, com uma faca, as folhas, jogando na lareira ali, no braseiro, e queimou todo o livro. Apesar de alguns dos escrivães dele falar: não faça isso, os conselheiros, não queima, não faz isso, mas ele não quis dar ouvido, ele queimou. E nenhum deles se arrependeram. Apesar de Deus estar falando que era para eles se arrependerem, abandonar o erro, abandonar o pecado, tudo, eles nada disso fizeram. Então, Deus os... É claro que nós podemos esconder de todo mundo, não de Deus. E já prevendo isso, Deus já tinha usado anteriormente alguns das autoridades para falar com Jeremias, com Baruque, com Jeremias, para se esconderem. Que o rei mandou pegá-lo, falou: vai buscar os dois, pega os dois. Mas Deus já tinha escondido eles não conseguiram achar. Só porque pregaram a palavra de Deus, só porque falaram a verdade. Hoje, quando nós falamos a verdade bíblica, nós somos perseguidos, porque as pessoas não estão aceitando mais a verdade bíblica. Não falando de religiões adversas, não. Falo dessa religião denominada evangélica, porque muitos não aceitam mais a verdade bíblica, não querem saber, querem uma outra coisa. Hoje prega uma autoajuda, prega uma facilidade, prega um Deus bonzinho, não prega o Deus justiça, não prega o Deus que é juiz, não prega o Deus que exige de nós santidade, que exige de nós arrependimento, que eles pregam uma outra coisa. Depois que o rei queimou o livro com as palavras que Jeremias havia ditado e Baruque havia escrito, veio a palavra do Senhor a Jeremias nesses termos: pega ainda outro rolo de pergaminho e escreve nele todas as palavras que estavam registradas no primeiro livro, que Joaquim, rei de Judá, tirou ao fogo e destruiu. Então chegarás à presença de Joaquim, rei de Judá, e lhes comunicarás: assim diz o Senhor, tu queimaste este livro e questionaste, porque escreveste nele que o rei da Babilônia virá e destruirá toda essa terra, dela exterminando tanto os seres humanos como todos os animais. Pois assim assegura Deus acerca do rei Joaquim, rei de Judá: eis que ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao extremo calor do dia e a geada durante a noite. Eu castigarei a ele, aos seus filhos, aos seus conselheiros, por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém, sobre os homens de Judá, toda a sorte de calamidade que tenho anunciado contra eles, porquanto não me deram atenção. Então Jeremias pegou outro rolo de pergaminho e entregou a Baruque, filho de Nerias, o escrivão,
E enquanto Jeremias ditava, Baruque ia escrevendo sobre o pergaminho todas as palavras que estavam registradas no livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, e foram acrescentadas muitas outras palavras semelhantes. Então Deus agora manda Jeremias escrever novamente. Falou, olha, escreve novamente o livro, que aquele primeiro, o rei Joaquim queimou, acabou, mas quero que você escreve novamente as mesmas coisas. Jeremias chama Baruque, então escreve tudo novamente. E ainda acrescentou mais coisas. E falou, olha, você tem que escrever tudo, depois você mesmo vai pessoalmente à frente de Joaquim e vai falar com ele. Que não vai ter descendente dele, os filhos dele vão morrer, a família dele vai morrer, ele também vai morrer, o corpo dele vai ficar estirado ao relento, pegando sol e chuva e geada. Então Deus agora manda, o rei estava procurando Jeremias para pegar para prender ele Baruque. Agora, ao mesmo tempo, manda ele escrever novamente no mesmo livro e manda ao encontro do rei Joaquim. E agora acrescentando mais, que era para falar contra o próprio rei. Olha como você pegou o livro, queimou, porque Deus falou que estaria a favor de Nabucodonosor, da Babilônia, contra vocês. É mais ainda, agora, Joaquim, você vai ser morto, não vai ter parente ou filho que vai ficar no reinado. Todos vocês vão padecer. Deus determinou a morte de todos. Deus também já determinou a morte de todos nós que vivemos em pecado. Se nós vivermos em pecado, em desobediência a Ele, a nossa morte, a desgraça sobre a nossa vida já foi determinada. A única maneira que nós temos de sair fora, de fugir do mal, da calamidade que se aproxima, é nós nos convertermos ao Senhor. É nós nos entregarmos ao Senhor. É nós nos arrependermos. É nós viver a palavra de Deus, praticar o que está escrito no Evangelho. É a única maneira. Caso contrário, o mal já está vindo para nós. Jeremias capítulo 37. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele governou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Todavia nem ele, nem seus servos, tampouco o povo da terra, deram ouvidos à palavra que Deus havia falado por intermédio do profeta Jeremias. Mas o rei Zedequias enviou Gilgal, filho de Selemias, e Sofonias, filho do sacerdote Maceias, ao profeta Jeremias, portando a seguinte solicitação: roga-te, pois, neste momento por nós ao Senhor nosso Deus. Naquela época, Jeremias tinha toda a liberdade de circular entre o povo, pois ainda não havia sido preso. Então, o rei Joaquim já tinha sido preso, foi preso, tudo aquilo que Deus falou aconteceu. Agora tem outro rei que é Zedequias. E Jeremias circulava então com bastante liberdade. E o rei Zedequias manda os seus escrivãos, os sacerdotes, ao encontro de Jeremias, pedindo: escuta, ora a Deus, roga por nós, porque está vindo um grande mal sobre as nossas vidas. E o rei Zedequias, quem tinha colocado ele como rei foi Nabucodonosor, rei da Babilônia, porque ele já tomou posse, levou tudo que valia alguma coisa. E para não deixar a terra sem nada, e para ele também não valeria nada, ele conquista e fica ali destruído, os animais tomam conta. Então ele tinha deixado um resto de um povo e levantou como rei lá Zedequias. Falou: Zedequias, você vai ser comandante, você me presta conta de tudo. E Zedequias, então, no desespero, orando, manda entrar em contato com Jeremias e fala: ora por nós, intercede por mim, intercede por nós, porque a situação está complicada. O mal se levantou contra nós. Nós temos esse hábito
no meio cristão, no meio gospel, as pessoas estão no erro, estão no pecado, mas tem um tal de pedir oração. Ah, não, estou pedindo oração para isso, eu preciso de oração forte. Não sei o que é oração forte ou oração fraca, mas eles pedem, eu preciso de oração para isso. Ah, não, eu preciso de alguém lá para orar por mim. Ou pastor, ora por mim, ou faz isso, ou ora por mim. Mas abandonar os pecados ninguém quer. Zedequias está pedindo oração, ora por mim, ora por nós. Ora pelo rei. Mas ele mesmo não estava querendo obedecer ao Senhor. Nós vamos ver que ele não obedeceu, por esse motivo, ele vai perder sua vida também. Então não adianta nós pedir oração, pedir a alguém, não, lê aqui para mim, ora por mim, se nós não obedecermos ao Senhor. O princípio da sabedoria é a obediência ao Senhor. O exército faraó tinha saído do Egito quando os babilônicos estavam sitiando Jerusalém. Ouviram essa notícia, retiraram-se de Jerusalém. E a palavra de Deus veio ao profeta Jeremias nestes termos: assim declara o Senhor, o Deus de Israel: assim falareis ao rei de Judá, que vos enviou para me consultar: o exército do faraó que saiu em vosso socorro retornará para sua terra no Egito. Os babilônios voltarão, atacarão e conquistarão essa cidade e a destruirão totalmente com fogo. Assim diz Deus: não enganeis a vós mesmos argumentando: os babilônios certamente baterão em retirada, porquanto em verdade vos afirmo que eles não retirarão. Ainda que derrotasse todo o exército dos babilônios que vos atacam, e entre eles ficasse apenas homens feridos, assim mesmo se levantariam cada um na sua tenda e queimaria esta cidade. Depois que o exército dos babilônios se retirou de Jerusalém por causa do exército faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que possuía entre o povo daquela região. Então, naquela época, o Zedequias, ou seja, Judá, pediu ajuda ao rei do Egito, a Faraó, para ajudar a combater contra a Babilônia. Mas só que Deus está falando: escuta, não vai ter socorro do Faraó. Então vai voltar para o Egito. Ele não vai socorrer vocês. Não vai vir a ajuda da parte do Faraó. E ao contrário, Nabucodonosor vai invadir, vai queimar toda essa cidade. E ele queimou depois, não sabemos que queimou. Vai queimar tudo aqui, porque infelizmente o povo não quis obedecer. Agora o Senhor já deu a sentença: a nossa cidade vai ser queimada, o povo vai ser morto todos, porque ninguém quis ouvir o Senhor, ninguém quis dar atenção a Ele. Nós também somos chamados o tempo todo para abandonar os nossos erros, abandonar os nossos pecados. Só que como nós não fazemos isto, o castigo vem. Deus envia o castigo. Ele está dizendo: eu vou enviar o castigo, e vai enviar. Eu vou mandar enviar a luta, e vai enviar. Eu vou enviar a morte, e vai enviar. Nós temos que aprender a abrir os nossos olhos, saber que esse Deus bonzinho não existe. O que existe é um Deus juiz, um Deus verdadeiro, um Deus que é amor, mas nós temos que viver segundo a sua palavra. Esse Deus bonzinho que criaram por isso é simplesmente mais uma enganação do diabo. Ah não, Deus quer ver todo mundo bem, quer ver todo mundo feliz. Mentira. Deus quer que todo mundo seja salvo. Então Jeremias naquela época também tinha porque quando foi dividido Israel, Judá ficou composto de duas cidades, que era Jerusalém e Benjamim. E todo aquele restante então passou a pertencer ao reino do norte, que era Jerusalém, cuja capital era Samaria, que também foi todo mundo pro cativeiro. Judá, a capital era Jerusalém. E Jerusalém, que era, ele dizia tudo, e incluía também Benjamim, os benjamitas. Já em Israel também foi chamado várias vezes na Bíblia, nós vemos ele sendo chamado também de Efraim. Efraim também era um nome dado a Israel, ser reino do norte.
que Efraim também fazia parte do Reino do Norte. Depois que o exército da Babilônia se retirou de Jerusalém por causa do exército faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que possuía entre o povo daquela região. Entretanto, assim que chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o prendeu e o acusou, exclamando: tu estás desertando para o lado dos babilônios. Diante do que se defendeu Jeremias: isso não é verdade, não estou desertando para os babilônios. Contudo, Jerias não lhe deu atenção, de modo que mandou prender Jeremias e determinou que o profeta fosse levado aos chefes e líderes do povo. Todos ficaram furiosos com Jeremias, espancaram-o e o encarceraram nas dependências da residência do escrivão e secretário Jonatas, porquanto havia transformado aquela casa numa prisão. Então Jeremias foi encarcerado numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo e Jeremias foi trazido ao palácio. E secretamente o rei lhe indagou: há alguma palavra da parte de Deus? Ao que imediatamente replicou Jeremias: há, e concluiu: eis que serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. E Jeremias ainda acrescentou ao rei Zedequias: em que tenho errado contra ti, contra os teus conselheiros, ou mesmo contra este povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos pregaram suas mensagens nesses termos? Ora, o rei da Babilônia não atacará a vós nem a esta terra. Entretanto, agora o rei, o meu senhor, ouve o teu súdito e aceita a súplica que te faço. Por favor, não me mande de volta à casa de Jonatas, o escriba, porquanto se assim fizer, é certo que lá morrerei. Então o rei Zedequias deu ordem para que transferisse o profeta Jeremias para o pátio da guarda e lhe entregasse todos os dias um pedaço de pão da rua dos padeiros, até que se esgotasse todo o pão da cidade. E assim Jeremias ficou no pátio da guarda. Jeremias, então, ele saiu, foi lá tomar posse de uma terra, de uma herança em Benjamim. Ele chegando lá, o chefe das guardas lá prende ele e falou: olha, ele está desertando-se, ele está indo para o lado dos babilônios. Ele está nos abandonando, está nos traindo. Ele falou: não, só estou vindo tomar posse de uma terra. Mas mesmo assim não fizeram. Prenderam e levaram e colocaram na prisão de uma casa do escrivão lá que tinham transformado em prisão. Num porão. Um lugar terrível, sofrimento. E ele ficou lá muito tempo, como a Bíblia relata. E nesse inteirinho, certo dia, o rei Zedequias manda chamá-lo para buscar, para saber se tem alguma palavra da parte de Deus. Vai buscar de maneira secreta, para ninguém ficar sabendo. E ele chega e fala: tem alguma palavra da parte de Deus? Ele falou: tem sim. Você será entregue ao rei da Babilônia. Você vai para o rei da Babilônia, vai invadir, vai continuar, porque o que eu falei é verdade. Eu quero saber onde é que estão aqueles profetas seus que só estavam dizendo aí antes: ah, não, o rei da Babilônia não vai invadir, o rei da Babilônia não vai atacar Israel. Cadê? Agora já foi atacado e destruído. Cadê aqueles reis, aqueles profetas que só profetizavam coisas boas, só profetizavam paz? E agora a situação está aí. E, por favor, não me mande para casa, lá para aquela prisão lá da casa do escrivão, porque senão eu vou acabar morrendo. Falei: onde foi que eu falei que eu menti? Falando a palavra de Deus somente. O rei então mandou transferir ele para o pátio da prisão e mandou que servisse alimentação a ele enquanto existisse ali o pão, que é o alimento deles naquela época. O fato de nós estarmos servindo a Deus, gente, não é garantia de que não teremos problemas aqui. Porque Jesus já deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflições, nós teríamos problemas. Nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. Problemas existem, mas nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus e respeitar a palavra de Deus. Colocar ela em prática. O que nós ouvimos, o que nós aprendemos, tem que ser colocado em prática. Porque se nós não colocarmos em prática, somos meros religiosos e nós vamos pagar um alto preço.
Não existe seguidor de Jesus que não seja obediente a Ele, obediente a Deus. Nós temos que obedecer, nós não temos que andar por nós mesmos. Como que Jesus vive em nós? Quando a palavra dele está viva em nós. Quando nós praticamos a palavra dele, então Jesus está vivendo em nós. Agora, caso contrário, meramente religiosos e pessoas pecadoras. Mas ainda está a tempo. Ainda está na hora de nós arrependermos, ainda voltarmos para o Senhor. Porque Ele nos dará vida. Dará vida novamente. Só nós buscarmos a Ele. Hoje nós lemos Jeremias até o capítulo, concluímos o capítulo 37. Amanhã, querendo Deus, nós iniciamos no capítulo 38. Todas as dúvidas, todo esclarecimento nós buscamos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.